Olá, pessoal, saudações a todos. Eu sou a professora Maria dos Remédios. Estou aqui com vocês, iniciando esse semestre de 2026.1 da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Unitins, né, Universidade Estadual do Tocantins, e o curso de vocês, que é licenciatura em Pedagogia. Então, a nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, nós vamos dar início agora, né? Começar a discutir as bases conceituais da psicologia, o que que a psicologia estuda, a origem da psicologia, né? Como que se originou essa ciência tão importante para o estudo do comportamento e da mente humana. Então, a gente vai dar início com as bases conceituais. Aqui, como vocês podem ver, tem o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, um importante autor que contribuiu, né, para o surgimento da psicologia moderna, certo? Se a gente for trazer aqui o panorama histórico da psicologia, nós iremos compreender que a psicologia nasceu da filosofia, essa ciência que estuda, né, a sabedoria, né, o fazer conhecimento, né? Então, a psicologia ela nasce, ela tem seus primórdios, né, da filosofia. Então, para a gente compreender a psicologia, é indispensável a gente recuperar a história, né? A psicologia vem do grego psique, que significa alma, e logos, razão. Então, psicologia seria o estudo da alma, a alma ou espírito. Antigamente, né, era concebida como uma parte imaterial do ser humano, incluindo os sentimentos de amor e ódio, irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. A parte emocional do ser humano, né, estaria dentro do que muitos acreditavam se tratar, que era uma alma ou um espírito, né, concebido como essa parte imaterial. Então, a psicologia tem por volta de 2 milênios e começa entre os gregos em um período anterior à era cristã, tá? Vamos adiante para a gente poder compreender mais das nossas bases históricas da psicologia. Pessoal, é importante nós mencionarmos que o Sócrates, ele abriu caminho e deu consistência à psicologia. Sócrates utilizava-se de questionamentos socráticos, né, em que levava as pessoas a refletirem, né, sobre a razão, sobre o conhecimento humano. Então, Sócrates, ele abriu caminho para a psicologia e ele dizia que a principal característica humana era a razão, ou seja, o pensamento. Então, este importante filósofo se preocupava com o limite que separava os homens dos animais. Segundo ele, o que separava os homens dos animais era a razão, tá? Já o Platão, ele procurou definir um lugar para a razão em nosso próprio corpo. O que que ele dizia? Quando alguém morria, a matéria, o corpo, desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar um outro corpo. E aí, mais à frente, a gente vai compreender que o René Descartes, ele faz essa separação entre mente e corpo, né? O pensamento cartesiano separa o que seria inerente à mente, o que seria inerente ao corpo, à matéria. Então, Platão, ele fazia essa diferenciação, essa separação. E aí a gente vai ter o Aristóteles, que também foi um importante pensador da filosofia, né? Sócrates, Aristóteles e Platão. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Platão traz até aquele mito da caverna, né? Então, o Aristóteles vai dizer que alma e corpo não podem ser dissociados, não podem ser separados. Então, ele dizia que a psique, a mente, é o princípio ativo da vida. O que que rege a vida, né? O que que movimenta a vida? A mente humana, é um ativo da vida. Todo ser vivente é dotado de psique, de mente. E aí o Aristóteles vai estudar as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações. Então, por volta de 2.300 anos antes do advento da psicologia científica, que a gente vai ver lá na frente, que foi com William Wundt, né, na Alemanha, com os primeiros experimentos
em laboratório, em Leibniz, na Alemanha, os primeiros experimentos de psicologia científica, antes, né, 2.300 anos antes do surgimento da psicologia científica, os gregos eles já tinham formulado algumas teorias, dentre elas a teoria platônica, que falava dessa imortalidade da alma, que se separava do corpo, né, o corpo, matéria, quando morria deixava de existir, mas a alma permanecia para habitar um outro corpo, e a vertente aristotélica, que fala que a mortalidade da alma e a relação de pertencimento ao corpo. Então, assim, morria o corpo, morria a alma, acabava-se a mente também, né? Então, o Aristóteles, ele não dissocia, mente e corpo. Pessoal, mais adiante a gente vai ter a psicologia no Renascimento, né? A gente conhece o Renascimento como o século das luzes, né? A gente vai acompanhar essa mudança é, de paradigma econômico, o mercantilismo vai levar às novas descobertas na América, na Índia, nas rotas do Pacífico. Isso vai contribuindo para a acumulação de riquezas nas nações que estão se constituindo, que estão em formação. Daí a gente vai ter uma transição para o capitalismo, que vai começando a organizar uma nova ordem econômica social, e daí nós vamos acompanhando a valorização do homem. Então a gente sai dessa perspectiva de que os deuses eram o centro do universo para dar-se a valorização ao homem, né? O homem como um centro do universo. E aí a gente vai acompanhar no Renascimento vários estudos, como por exemplo os estudos de Galileu, que vai falar da queda dos corpos, os estudos realizados por ele a respeito da física moderna, né? René Descartes, como eu falei para vocês, que vai trazer essa separação entre mente e corpo, onde ele diz que o homem ele possui uma substância material e uma substância pensante, né? O corpo ele é desprovido, o corpo que é desprovido de espírito é apenas uma máquina, né? Então a gente tem essa separação feita por René Descartes, que é conhecido como modelo cartesiano. Hoje nós compreendemos que essa separação mente e corpo é uma separação inviável, né? É uma separação limitada, né? Já que mente e corpo, eles se conectam, são interdependentes, mente precisa do corpo, corpo precisa da mente, então, pensar em uma mente separada do corpo seria algo que anularia, né, toda essa complexidade que é o ser humano, certo? Então, vamos ver adiante, o que que a gente tem mais, né? Nós temos aqui uma sociedade feudal que trazia a terra como uma fonte de subsistência, existia o servo, o senhor, e a economia era mais fechada. No século XIX vai se destacando o papel importante, né, que a ciência vai alcançando, né, o avanço científico vai aparecendo, a gente tem o positivismo científico, Augusto Comte aparece aí com essa ideia positivista de ciência, o capitalismo vai crescendo, vai dando impulso para o desenvolvimento da ciência, a razão estava submetida à fé, a autoridade era o critério de verdade, refletindo a hierarquia inquestionável do feudo. Então, esse modelo feudalista trazia muito essa essa questão, né, em que razão e fé caminhavam juntas, né? O capitalismo vai por fim a esse mundo estático, né? Uma vez que o capitalismo ele entra, ele traz essa engrenagem de se produzir cada vez mais, de acumulação de capital, né? Então entra-se em movimento. Você passa desse movimento feudal para o movimento capitalista, em que se incentiva essa produção, essa acumulação de riqueza. Os trabalhadores vão se tornando consumidores, questionando as hierarquias, derrubando a nobreza e o clero de seus lugares estabilizados. Então, a gente tinha a nobreza, o clero, né, a gente tinha os servos. Então, essa ordem social vai se modificando.
e o homem vai podendo escolher seu trabalho e seu lugar social. Então, essas hierarquias que existiam antigamente, ela vai se dissipando. Então, nessa época, a gente acompanha também, né, Hegel, que demonstrava a importância da história para a compreensão do homem. Temos Charles Darwin com sua teoria evolucionista, né, da evolução das espécies. Em meados do século XIX, os problemas e temas da psicologia passam a ser investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia, demonstrando que o pensamento, sentimento, percepções eram produtos do sistema nervoso central. Então, para se entender o psiquismo, havia-se uma necessidade de conhecer a máquina de pensar do homem e seu cérebro. Então, em 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto de uma ação direta e indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais. Então, vejam como a ciência aí ela já vai se organizando dentro desse modelo positivista de investigação, de aprofundamento, sobretudo na fisiologia, na neurofisiologia, identificando que células cerebrais são essas, quais as funções dessas células cerebrais no homem, né, no organismo humano. E aí a gente vai acompanhar o surgimento da psicologia científica, com esse importante nome que foi William Wundt, que criou na Alemanha, na Universidade de Leipzig, o primeiro laboratório para realizar experimento na área de psicofisiologia. O Wundt, ele trouxe, né, a compreensão de que os fenômenos mentais correspondem a fenômenos orgânicos. Então, todo fenômeno mental, psíquico, tinha, né, uma origem, uma organização, biológica, orgânica. Então, o Wundt, ele vai trazer essa relação entre os mecanismos físicos e os processos mentais. Cada estruturazinha do sistema nervoso central, ele possui uma função, né? Então, você tem a estrutura orgânica, anatômica, e cada estrutura orgânica anatômica dessa possui uma finalidade, né? Possui uma função. Então, o status de ciência da psicologia vai sendo obtido à medida que se avança nesses estudos, nesses experimentos que o Wundt desenvolve, né? E a psicologia vai se libertando da filosofia que estudava a alma humana. Então, a psicologia vai encontrando razões, né, e explicações para os fenômenos psíquicos, de onde surgem, né? Que bases orgânicas estão por trás dos processos mentais, certo? E aí o Wundt, ele preconiza a psicologia sem alma, com conhecimentos produzidos em laboratórios através de instrumentos de observação e medição. William Wundt, ele trabalhou muito nessa perspectiva do laboratório, com experimentos, comportamentos observáveis, com aferição, né, de variáveis, instrumentais, para poder explicar os fenômenos psíquicos. Então, pessoal, é importante a gente poder compreender, né, a psicologia, né, nessa perspectiva da ciência, né? E aí, no imaginário social, pairam muitas controvérsias, muitos questionamentos, muitos levantamentos acerca da psicologia, né? Se a psicologia seria, então, uma ciência ou seria o senso comum, né? E cotidianamente a gente escuta uma série de expressões, né, que na verdade não traduzem cientificamente o sentido do que sejam esses termos. Por exemplo, quando uma pessoa diz que usa o seu poder de persuasão e a gente, quando uma pessoa diz que o vendedor usa seu poder de persuasão, dizemos que ele tem psicologia para vender seu produto. Quando procuramos um amigo para nos ouvir, dizemos que ele tem psicologia para nos entender. Ou quando os indivíduos utilizam, por exemplo, algumas frases.
Ele está neurótico com as provas. Será que esse neurótico traduz realmente o sentido do que seja neurose? A mulher paranoica. Será que essa ideia aqui de paranoia traduz realmente esse fenômeno psíquico do que seja paranoia? Menina histérica, quando se refere, por exemplo, a uma menina que está gritando, menina histérica. Será se esse é o sentido de histeria que o Freud usou lá nos seus estudos? Rapaz, complexado, que complexo é esse? Do que nós estamos falando, né? Então, são essas formas cotidianas de se utilizar alguns termos existentes dentro da psicologia que trazem essa ideia de senso comum, né? Mas, se a gente for utilizar essa palavra, por exemplo, neurose, dentro da perspectiva científica do que seja neurose e de que forma isso contribui para o desenvolvimento de um transtorno neurótico, nós partimos de outras perspectivas, de uma perspectiva mais científica, ajustável, dentro de experimentos, de estudos que comprovem o que seja a neurose, né? Casos clínicos sobre neurose. Então, essas expressões elas são utilizadas muito no cotidiano, mas não quer dizer que traduzem o real sentido científico da psicologia. Tudo bem? Mas será, né? Quando a gente viu aquelas expressões, essa é a psicologia usada pelos psicólogos, essa é a psicologia do cotidiano, né, pessoal, do senso comum, daqueles esses exemplos que eu citei anteriormente para vocês, essas frases. Essa é a psicologia do senso comum, né? Psicologia do senso comum é esse conhecimento que as pessoas têm, ainda que pequeno ou superficial, de alguns conceitos acumulados pela psicologia científica. Você usa o conceito de neurose, que é um conceito da psicologia científica, mas você traz isso para o cotidiano, do ponto de vista psicológico, né? Então, utilizar essas expressões daquela forma é senso comum, tá? O que a gente vai estudar aqui é psicologia científica, mas o que seria a psicologia científica? Por que que a psicologia, né, durante tanto tempo foi subjugada enquanto ciência, né? A gente vai acompanhar que a psicologia surge da filosofia, aí já tem, a gente já tem aí um dos aspectos preditores, né, que fazem com que essa cientificidade da psicologia seja questionada, né? E a psicologia está dentro das ciências humanas. Ciências humanas. Você percebe que o objeto de estudo é o homem e o pesquisador é o homem. Então, objeto de estudo se confunde com a natureza do pesquisador, são os mesmos, né? Então, como se manter isento é, em uma determinada investigação científica, visto que objeto de estudo e pesquisador possuem a mesma natureza? É completamente diferente de quando você estuda, por exemplo, leis da física, né? Um objeto que cai devido à lei da gravitação. Você está estudando um corpo, uma matéria que é completamente diferente da natureza do pesquisador, né? Você consegue isolar esse objeto de estudo, né? São naturezas diferentes, objeto de estudo e pesquisador. Diferente do nosso caso, dentro das ciências humanas, que a gente estuda o homem, é o objeto de estudo, e o pesquisador também é o homem, ou seja, possuem a mesma natureza, vocês me entendem? Então, a ciência ela é um conjunto de conhecimentos fundados, fundamentados sobre fatos, sobre aspectos da realidade, sobre um objeto de estudo, que se expressa por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Pessoal, fazer ciência não é algo desorganizado. Existe todo um rigor científico, uma linguagem adequada, precisa, organizada, sistematizada, né? Esses conhecimentos são programados, controlados, para que se permita verificar a sua validade e a fidedignidade desse conhecimento. É, fazer vários testes e retestes
né, desse conhecimento para verificar se de fato é um conhecimento preditor, né? Preditor de uma ciência, né? Se é um conhecimento que está dentro do conhecimento científico. É diferente, por exemplo, do conhecimento de senso comum, como a gente viu anteriormente, tá? Então, a ciência tem todo esse arcabouço, esse instrumental científico para organizá-la. A ciência procura objetividade, suas conclusões devem ser passíveis, né, de verificação, isentas de emoção, para se tornarem válidas. Nós temos objetividade, objeto de estudo específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo de conhecimento. Então, vejam, não se faz ciência de qualquer jeito, existe todo uma organização, controle, variáveis, é, método, ciência possui método. Como que você organizou esse conhecimento científico, né? E o conhecimento científico ele precisa de validação, validação dos pares, validação de um comitê científico, validação da comunidade científica, de outro grupo de pesquisa. Não se faz ciência de qualquer forma, existe todo um rigor ético e técnico que se aplica à construção do conhecimento científico, ao conhecimento científico, certo? Então, deu para compreender o que seria conhecimento científico? Então, e o objeto de estudo da psicologia, né, pessoal? Conversei com vocês muito na primeira aula sobre o que seria o objeto de estudo da psicologia. Perguntei para vocês. É o ser humano? É a mente? É o comportamento? É o inconsciente? O que seria, né? Comportamento humano, os behavioristas diriam que é. O psicanalista diria que o objeto de estudo da psicologia é inconsciente. Outros dirão que é a consciência. Outros dirão que é a personalidade. O fato é que a psicologia colabora com o estudo da subjetividade e essa sua forma particular contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. Então, nós temos uma série de objetos de estudos utilizados pela psicologia e incluídos nesse rol do conhecimento científico, que é a psicologia, né? Que a psicologia é uma ciência. A gente tem vários objetos de estudo que constituem o ser humano. A gente não tem apenas um objeto de estudo na psicologia. Então, a psicologia, como área da ciência, vem se desenvolvendo na história desde 1875, quando o Wundt criou o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia na Alemanha. Isso significou um desligamento das ideias psicológicas de ideias abstratas e espiritualistas, muito difundidas antigamente, né? Que defendia a existência da alma nos homens, a qual seria a sede da vida psíquica, né? Então, estas não são práticas da psicologia, a questão da espiritualização, do misticismo, dos sobrenaturais, não é objeto de estudo da psicologia, né? A psicologia está dentro do campo científico e é preciso estar aberto para o novo, atento aos novos conhecimentos que têm sido estudados no âmbito da ciência, dos novos saberes, das novas respostas para perguntas ainda não respondidas, né? A psicologia como ciência, como forma de saber, não está pronta e nem nunca estará, né? A gente está sempre redescobrindo a psicologia, novas formas de ver, de olhar, de sentir o mundo, de perceber o comportamento humano e a mente humana, né? A gente consegue perceber que a cada tempo nós temos reorganizado, reestruturado a psicologia, né, enquanto ciência, contribuições importantíssimas da neurociência para explicar os fatores psíquicos, os fenômenos psíquicos, a consciência, o pensamento, a linguagem, o raciocínio. Então, é um processo permanente de conhecimento do mundo, um exercício de diálogo entre o pensamento humano e a realidade em todos os seus aspectos, né? A gente está sempre
desvelando, desvendando o conhecimento científico, desvendando a psicologia e se aprofundando ainda mais nessa área tão complexa. E para a pedagogia é importante se apropriar desse conhecimento tão complexo que é a psicologia e seus aprofundamentos, né? A gente precisa compreender a psicologia como essa ciência ampla que conversa, que se interconecta com demais ciências, né? Não é uma ciência isolada, é uma ciência que consegue é, atravessar várias outras ciências, conversar com outras ciências, né? Para compreender a mente humana, o homem. A gente não vai atuar de uma forma isolada, nós precisamos de contribuições da antropologia, da sociologia, até mesmo da filosofia, né? A gente vai precisar de contribuições de várias áreas do conhecimento da medicina, da neurologia, da psiquiatria. Então, a gente percebe que a psicologia enquanto ciência, ela tem se consolidado, né? Mas tem buscado aprofundar ainda mais os estudos acerca do conhecimento científico, dos seus objetos de estudo, né, dentro desse processo mesmo de aquisição do conhecimento, de construção do conhecimento, e de diálogo, já que se trata de uma ciência tão complexa, tá? Então, para começar, é isso sobre psicologia do desenvolvimento. Vocês precisavam compreender o que é a psicologia. Nós temos várias áreas da psicologia: psicologia jurídica, psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia da saúde, psicologia da educação, que é diferente da psicologia escolar. Temos psicologia clínica, minha especialidade é em psicologia clínica, terapia cognitivo-comportamental, né? Também tenho especialidade em saúde mental, que são todos os transtornos mentais, né? Estudados, aprofundados, compreendidos pela psicologia, que tem suas bases também biológicas, tá? Então, a psicologia dispõe de um leque de áreas de atuação, de compreensão, com vários objetos de estudo, com vários aprofundamentos. Enquanto profissão, a psicologia foi regulamentada em 1962 no Brasil, 27 de agosto de 1962, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Então, veja que no Brasil a psicologia ela foi adquirindo espaço a partir da década de 60, né? Uma ciência que já vinha se desenvolvendo em em outros países, mas aqui, de fato, o exercício profissional regulamentado acontece após 1962, né? Você tem, por exemplo, a utilização de testes psicológicos para classificar pessoas, para selecionar pessoas dentro do contexto da Revolução Industrial, para trabalhar na indústria. Então, se utilizava muito testes de QI, de inteligência, né, que foram difundidos por Alfred Binet, da França, um francês que desenvolveu os testes de QI. Hoje a gente não fala mais de teste de QI, de coeficiente de inteligência, nós trabalhamos escalas, escala de inteligência, escala de atenção, de memória. Existe aí um amplo, um amplo arcabouço, né, de instrumentais e ferramentas utilizados para mensurar essas funções específicas, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa aula introdutória. Utilizamos para a construção dela o livro da Ana Bock, do Odair Furtado e da Maria de Lourdes Teixeira. Eu tenho esse livro em PDF, se alguém tiver interesse, posso estar enviando para vocês. Psicologia, uma introdução ao estudo da psicologia, é um livro bem básico, bem elementar, para vocês compreenderem um pouco do que seja a psicologia. Se tiver mais dúvidas, podem ser sanadas, vocês podem enviar no chat de dúvidas ou enviar um e-mail, tudo bem?
Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Bons estudos.